eu acordei já na justiça, né? Acordei já revoltado com as injustiças, né? É muito triste e chega a ser nojento o que essa justiça brasileira tem feito, que a sociedade brasileira tem feito. Essas pessoas aí que se acham tão santa melhor que os outros. Irmãos, estava vendo uma reportagem agora da Susana Richthofen, né? Aquela que matou os pais. Irmãos, foi um pecado premeditado, né? A Bíblia diz que filho contra pai, pai contra... Eu vi ela ali, eu fui lá e fiz ela. O cara sai da cadeia também, ele põe um rótulo, a sociedade coloca um rótulo na testa como ex-presidiário. Então, quer dizer assim, o povo pede justiça, aí a pessoa vai presa, fica 20, 30 anos, paga, e ainda sai, não é suficiente. Sabe por quê? Porque os homens não têm misericórdia. A Susana Richthofen agora, se ela não se arrepender, ela vai pagar com Deus. Agora a justiça vem de lá, ó. É lá em cima que o juiz vai atribuir todos os processos e também a catação dos seus erros. Não tem mais, a justiça aqui não pode mais punir ela. Não existe, ela não matou 2 vezes, né? Ela morreu uma vez, o pai não vai voltar de novo, não matou de novo, então ela já cumpriu. Então as pessoas ficam ali no pé, a mídia fica no pé. E outra, o cara vai lá, puxa a cadeia, fica 20 anos na cadeia. De ver limpar o nome do cara, não. Ele fica na ficha com o ex-presidiário. Como que um cara vai sair do sistema? Olha bem, como que um preso vai sair do sistema e vai se regenerar, sendo que ele não pode arrumar um trabalho? Como? Então nós temos uma fábrica de monstros, uma fábrica de uma sociedade cruel, ímpia e parcial. Tá? É parcial, não é imparcial não. Você vê, o cara pedimos cadeia, prisão, o cara vai lá e cumpre a prisão. Aí, quando ele sai da cadeia, ele ainda é visto como ex-presidiário. A gente não pode colocar esse rótulo naqueles que passaram pela condenação e pagaram por ela. Houve uma justiça aqui e vai ter a segunda lá no juízo final, no trono branco, que é a justiça eterna. Então essa justiça, o que ela faz com o sistema, por exemplo, o sistema carcerário? O sistema carcerário é podre, ele é digno de pena. Irmãos, se você saber que com uma pessoa, um recluso da sua liberdade, passa dentro do sistema penitenciário, eu já passei por lá, eu vivi lá dentro. Eu sei o que é o sofrimento, a opressão carcerária. O governo, meus irmãos, eles fala que um preso, ele custa R$4.000 para o Estado. Mentira, nem luz tem, nem se os detentos não puxar um fio e fazer uma dipirona como o seu abajur, nem luz tem, água fria. Aí vai falar, não, tem que sofrer, tem que arrebentar. Não é assim. Quando nós fomos libertos por Cristo, Cristo nos libertou através do seu amor, através do seu carinho. Vai dar carinho e amor para o preso? Nós temos não que o preso não tem que pagar pela sua assistência, tem que sim, porque é crime. Mas colocar na faixa dele que ele é imprestável, que ele não pode mais prestar para a sociedade, isso é ridículo. Porque todo homem pode voltar a ser um homem, pau que nasce torto nunca se direita. É coisas do mundo, mentira. Por isso que o mundo mente também dizendo que é a última que morre. Então é refutante o que nós vemos, meus irmãos, as injustiças que tem hoje na terra. Essa terra não é para nós, é por isso que eu falo assim, aqui não é um lugar de o crente viver a eternidade. Aonde se viu, meus irmãos, né? O crime tá. Por que o crime o presídio, eu digo para vocês que ele é uma escola de bandido. Porque o preso ele paga a pena, um sofrimento na cadeia, não tem um curso, tem cadeia em CDP aí que é nojento, sabe, meus irmãos? Dorme junto com rato, barato, tudo bem, o cara está pagando a pena, mas não somos, entendemos que eles são lixos, eles não são lixos. Nós que somos pensa diferente, tem uma visão diferente, nós somos o quê? Vimos um preso como uma alma. Jesus, ele exaltou o preso como uma alma, ele falou assim, primeiro que o ladrão foi o primeiro a entrar no céu. Já se cala por aí, né? Então a gente começa a ver Jesus totalmente fora da sociedade. A sociedade não entende isso. Uma ex-prostituta foi a primeira a evangelizar, que foi Maria Madalena, ex-prostituta. As pessoas que as pessoas mais acusam, prostituta e bandido. E aí o ladrão, Dimas, o bandido, foi o primeiro a entrar no paraíso. Aí nós vemos uma outra comunicação. Nós vemos o quê? Nós vemos Jesus falando assim, eu fui preso e tu não foi me visitar. Então, pra você ter uma ideia que a prisão, lá tem homens que Deus tem amor. Não somente foi vocês que só... nós somos santos, eu nunca pequei. Só de você aborrecer teu irmão, você já matou. Então você é igual o cara que cometeu o 121 artigo, o 121. Então,
a injustiça, ela corrói a minha alma, cara. Porque a opressão carcerária no Brasil, ela é muito grande. Você vai pegar os presídios de Fortaleza, os presídios aqui da capital de São Paulo também. Você pegar as trancas, você pegar... Nós vimos uma reação como foi o Carandiru, um massacre. Matou sem dó ali, né? Hoje eu tenho vários amigos que passaram pelo massacre, como o Nenê, né? O prisioneiro 8.000 e pouquinho lá, que tem até um canal. Tem o Nenê, tem o Jota que passou em Carandiru, tem o Pedrinho Matador, que a gente cuidou aqui, né? Tem o Claudinho da Cidade, que ficou 40 anos no Carandiru, que eu conheço também. Quanto esses homens mostraram, eles falam hoje o que eles passaram ali dentro. Então, é um sistema podre. Não tem como nós, sociedade, governos, vocês estão dando mais trabalho para a polícia vai lá e prende, mas vocês fabricam monstros. A culpa não é da polícia, a culpa é do governo. Porque o governo, ele coloca, a polícia está lá, ela faz o trabalho dela, mas o governo faz monstro. Irmãos, vocês não sabem o que é sair da cadeia com um papelzinho, né? Meio amarelado, escrito alvará, mas chegar a não conseguir arrumar um emprego. E ainda com as marcas da cadeia. Irmãos, os presos sofrem dentro do sistema. Isso é uma realidade. E nós, como homens de Deus, como servo de Deus, a gente tem que denunciar essas coisas, porque a Bíblia diz que Paulo denunciava as leis que tinha em Éfeso, as leis que tinha na Galácia. Nós temos que estar firmes, meus irmãos, no Espírito para denunciar, porque nós somos, meus irmãos, um povo que luta pela justiça, um povo que vê as coisas que eu tenho que, o jeito que elas são. Mas por que hoje os pastores é tudo covarde? Eles ficam brigando entre si e ainda não resolvem contra o sistema. Por que nenhum pastor fala, só eu que falo? Só eu que falo contra o sistema, só eu que defendo esse povo. Irmãos, essa criança hoje que você fecha o vidro na cara com chocolate, querendo um farol em farol, querendo limpar o vidro do seu carro, sim, essa, que você fecha a cara, que você não dá, essa daí vai um dia se revoltar. Sabe por quê? Porque a sua mãe está lá na televisão vendo aquelas novelas luxuosas e o diabo, que é o principal de tudo, o articulador, ele entra na mente da criança. Ele entra na mente da criança, a criança vira um assassino, vê que o 57, o tráfico, dá para ele uma regalia, uma certa regalia, e ele vai, entra no crime, entra no comando da facção, pronto, vira um faccionado. Tá aí, mais um monstro nas ruas de São Paulo. Então, o que eu digo a vocês, tanto do Brasil também, se vocês verem, meus irmãos, as cadeias do Ceará, as cadeias do Piauí, as cadeias do Mato Grosso, você vê como que aqueles caras vivem. Irmãos, é impressionante. É algo assim, é desumano o que o sistema carcerário está fazendo. É muito desumano. Aí, você com a sua hipocrisia vem, tá defendendo bandido! Eu estou vendendo a justiça. Porque se tivesse também lá com policiais também, Romão Gomes lá, sendo totalmente estruturado, nós estaríamos falando também. Mas a diferença do tratamento de um policial quando vai preso e de um bandido. Para Jesus não tem diferença. Não tem. Nós estamos falando de Jesus porque nós não somos bandidos, nós somos pastor. É diferente, a nossa visão é outra. A visão é a alma, não o que ela faz, é a alma, independente do que ela faz. A alma vale muito para Deus. A alma vale muito para Jesus. Seja juiz, seja um pobre, seja uma meretriz, seja um catador de lixo, seja um gari, seja o que for. Então, a injustiça no mundo, ela ocorre através de uma hierarquia que veio desde lá, quando nossos negros brasileiros estavam sendo escravizados, se não fosse a Lei Áurea. Se você estuda história, você sabe que a princesa Isabel chegou a assinar contra isso. E aí, essa opressão, essa escravidão, né, desde o apartheid, você começa a ver, meus irmãos, que a maioria no Brasil morre, o assassinado é negro, preto e favelado. Então, preto, favelado, não tem vez no Brasil. Se você entrar um negro, um chinelo dentro do shopping, os seguranças vão tudo atrás. Mas se entrar um branquinho, um cabelinho, sabe, lisinho, raibanzinho, tatuaginha, cara, ninguém fala nada, falar o boyzinho está ali. Mas se entra um negro com a perna cinza, não pode entrar no shopping, não pode ir, porque essa promulgação, essa falta de liberdade de viver na terra. Essa terra ela está contaminada e os moradores da terra estão contaminados juntamente com ela. Você está entendendo? Porque o preto aqui, o preto não tem valor. O negro não tem valor. Você pode ver, meus irmãos, que até nas igrejas evangélicas é dificilmente você vê a oportunidade para pregar de um negro. É muito raro.
muito raro, né? Hoje até isso tem hoje nas igrejas. Tem o racismo nas igrejas? Tem racismo nas igrejas. Tem racismo em todo lugar que você vai, tem racismo. Então, meus irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um tempo assolado, uma época que a igreja está chorando porque ela não consegue mais representar a luz na vida, porque ela não tem mais azeite, né? A Bíblia diz que a lamparina se apagou. E é isso que vemos. Uma terra derrotada, cheia de violência e de maus tratos. Nós, sabe o que faz a madame? Ela pega o pincher dela, o pedigree dela, o poodle dela, ela dá banho, R$600 ela paga no banho por semana. Mas ela não consegue dar R$600 numa cesta básica para uma pessoa moradora de rua. Porque é mais fácil a gente adotar um cachorro, aleluia, glória a Deus, lá no Rio Grande do Sul, do que adotar uma criança. Ah, naraba sobre. Eita, Deus tremendo, fala comigo. Sabe por que nós adotamos um cachorro? Por que não adota criança? Porque o ser humano não ama mais. Uma alma, cachorro tem uma alma, não tem espírito. Ele tem espírito, quer dizer, ele não tem alma. Então, mais o poodle vai lá, toma um banho de R$600. O mendigo não recebe uma coxinha na frente da freira, com a mão estendida, toda suja, querendo um pedaço de hot dog, se contentando, ficando feliz com o resto da sua Fanta, apenas um gole. Né? O cara com HIV positivo na UTI, na cama do hospital, ou deficiente sem sorriso, que sonha com a sua moeda de 5, 10, 25, qualquer real. Então, é isso. É isso. É uma destrutura tenebrosa, né? Engraçado, vou contando aqui, que a igreja é tão hipócrita, a igreja hoje, que os pastores, se sentirem ameaçados, vão para a polícia. Ah, eu estou ameaçado. Na época, homens de Deus enfrentavam a morte. Homem de Deus que tem Deus, ele não recorre, ele tem um Espírito Santo. A Bíblia diz que o servo do Senhor, debaixo das suas sombras, estará seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Quando nós estamos na verdade do Senhor, a gente não tem medo da morte. Nós não temos medo da morte. A gente nem boletim de ocorrência a gente faz. A gente espera no Senhor, porque a nossa defesa é o Senhor, porque quando a gente sabe que somos seu servo, porque nós passamos, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria. Mas hoje é tão carnalidade. Eles sabem que estão fora da presença de Deus. Os pastores estão fora da presença de Deus, que eles têm medo de ameaça. Eles vai lá, faz um boletim de ocorrência. Se sentirem ameaçados, já vão para a polícia. Mas eles não têm a convicção mais do Espírito. Falar, vem Satanás, vem porque aqui tem o Espírito Santo. Não tem mais. Antigamente nós vimos, né, nós vimos o Evangelho. Os homens de Deus não temiam a morte. Eles enfrentaram a morte, enfrentaram leões na arena. Hoje é uma mentira, né? É uma mentira, é um ilusionismo. Ah, eu sou homem de Deus, mas aqui fora treme, caga, berra. Mas na internet todo mundo é brabo. Então, por que vocês não são bravos para enfrentar o sistema na internet como eu estou enfrentando? Porque eu tenho retaliação todos os dias. Mas sabe por que eu fico firme? Porque eu sei quem me chamou. É uma promessa para defender esses pequeninos que são injustiçados pelas coisas deste mundo. E é isso que eu estou meio revoltado. Nós tínhamos que fazer uma lei, meus irmãos, que tirasse o cara pagou na cadeia, tira, limpa o nome dele. Fica somente na delegacia o registro que ele passou, mas limpa o nome dele para ele arrumar um trabalho. Que isso? Até quando um ex-presidiário vai ser ex-presidiário? Eita! Esse ex não existe, já foi ex. É ex, meu irmão. Ex já acabou, não existe mais. Por que tem que chamar o Lula de ex-presidiário? Sendo que ele já pagou. E falar também outras coisas sobre... Vamos falar de Deus, deixa Deus fluir aqui, que tá uma benção live. Vocês ficam falando, Bolsonaro foi Deus que colocou, agora Lula não foi Deus. É engraçado. Vocês limitam as coisas, vocês fazem acepção de pessoas. Só porque o Lula errou, tudo bem, ele já pagou. Vamos lá. Bolsonaro também erra. E aí vocês ficam nessa, esquerda e direita, esquerda e direita. Eu digo para vocês, meus irmãos, o homem é Bolsonaro e Lula, são farinha do mesmo saco. São dois iguais. E depois que vocês ficam aí brigando, fica quebrando tudo no Planalto, sabe o que acontece lá com vocês? Eles estão juntos, bebendo cachaça juntos. Irmãos, o mundo está assim. Então, se o preso já pagou aqui, ele vai pagar com Deus agora. Então, meus irmãos, o que está acontecendo com os pastores? O que está acontecendo com a igreja? Que não tem mais... Cadê os profetas? Os profetas, hoje na internet está cheio de profeta. Mas por que não denuncia o sistema? Por que não denuncia o sistema? Que oprime, que faz uma criança na favela, na periferia, virar um bandido.
Mas é ladrão, é ladrão. Temos que estar longe do ladrão. Jesus falou assim, eu vim para esses. Aí. Então aperte os cintos, meus irmãos. Porque os profetas se corrompem por dinheiro. Sabe por quê? Porque eles têm medo de morrer. Porque eles estão no luxo. Eles têm medo de perder o carro lindo, o carro de luxo. Eles têm medo. Eles não dão a sua própria vida. Aleluia, glória a Deus. Eles não dão a sua própria vida. Louvado seja Deus. Não dão. Eles esquecem a sua vida. Os profetas antigamente esqueciam a sua própria vida. Enfrentava os reis. Batia de frente contra o sistema. Morria por isso. E os pastores de hoje? Live. Quentinho, com edredom, café e o Pix caindo na conta. E eles não conseguem apontar o dedo para a manifestação do erro. E aí que nós vemos uma igreja corrupta, prostituta, barata, sem amor ao próximo e sem intenção de ir contra a injustiça. Pois a Bíblia diz, condenar as obras infrutuosas das trevas, que eles não conseguem. Então, eu sei, meus irmãos, que muitos estão com frio agora nas ruas. As igrejas, nós temos 40 milhões, mais de 40 milhões de crentes no Brasil. E nós temos uma taxa de 27 milhões de pessoas na rua. Olha só, é mais crente do que mendigo. Então por que cada um não adota uma alma dentro de casa? Porque era assim que Cristo faria. Mas não, o luxo, esse vínculo da família. Eu vou colocar alguém estranho na minha casa, eu tenho uma filha. Irmão, se você vai sofrer pela justiça, Deus vai te honrar no último dia. Nós vamos descer um dia à sepultura do inferno se nós não praticarmos a justiça. E é isso, por isso que eu sou perseguido, por isso que eu sou odiado, porque eu sou do gueto, sou da viela. Eu defendo aqueles que não têm o que comer, enquanto pastores ricos, catando dinheiro do dízimo, das ofertas e ficando rico injustamente. É por isso, meus irmãos, que nós estamos em guerra. Estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo as últimas horas, e ninguém está acreditando nessas palavras. Sabe por que eu estou cheio do Espírito Santo para falar isso? Estou até arrepiando, porque eu estava em oração agora de manhã. E Deus falou comigo essas palavras. Até quando nós vamos ficar parados? Até quando uma igreja covarde, barata, escondida, que se escondeu até como os discípulos esconderam quando Jesus foi crucificado? Ele também esconderam. Pedro também foi um covardão. Falava que era o cara que arrancava a espada, mas negou Jesus 3 vezes. Então, até quando, meus irmãos? Até quando nós vamos viver esses dias? Até quando vamos viver esses dias? Até quando, meus irmãos? Nós vamos estar vivendo uma igreja mentirosa, cheia de emoçãozinha, emocionados. Pastores, vocês são emocionados. Vocês são emocionados, vocês não são verdadeiros. Vocês não são de verdade. Porque se fosse de verdade, não era só eu, pastor Júlio, que estaria aqui falando sobre essas coisas, não. Vocês não falam sobre esses conflitos sociais, sendo que a gente vive em sociedade. Mas fica, calça não pode, brinco não pode, isso, eu sou santo. Se é santo, a Bíblia diz que os santos morreram pelos ímpios. Eita, glória a Deus. Os santos foram aprisionados pelos ímpios. Os santos apanharam pelos ímpios. Os santos foram aprisionados, apanharam, foram caluniados, foram aborrecidos pelos ímpios. É os últimos dias. É os últimos dias, igreja. Se vocês não acordarem e voltarem e falar, peraí, eu tenho que negar minha própria vida para ganhar outra vida no céu. Porque se não aborrecemos esta vida, não conseguiremos alcançar o céu. Então a igreja precisa ir para os presídios. A igreja precisa, irmão, se você soubesse dentro da cadeia como que é o respeito para a igreja. Os caras estão jogando bola, vê um pastor na grade, salve. Os caras já colocam a camisa, é um respeito. Se você saber o lugar mais gostoso de pregar dentro do presídio, o respeito que os ladrões têm por Jesus. Então se aquelas almas têm ainda esse tremor, eu digo tremor não temor, o tremor, eu digo que elas são ainda fáceis de ser resgatadas. Nós precisamos dar menos trabalho para a polícia. A verdade é essa. Viu, seu policial que me assiste? Nós temos a igreja precisa dar menos trabalho para o senhor, porque quando nós ganhamos um bandido para Jesus, a gente está tirando um crime das ruas. Como é lindo, meus irmãos, quando o pastor chega na cadeia. Quem já tirou uns dias sabe. Quando chega lá, o respeito que tem, se põe a camisa, todo mundo fica mão para trás. E aí se não põe a camisa para você ver. Depois tem ideia no setor. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Esse grupo de pessoas, os bandidos, precisa ser curados. E como eles vão ser curados se nós não chegamos atracando com as ideias fortes?
Mas não tem ideia forte. É só Pix. Me dá o seu Pix, põe aqui na conta do Brasil e fica rico, dirigindo carro de luxo e sem aí com amor às almas. Tive fome, tu me deste comer. Tive sede, tu me deste beber. Estava nu e tu me vestiste. Estava preso e tu vieste viver na prisão. Até sai babo pelas bocas de tanta injustiça que eu vejo nessa terra. Então, cadê? Cadê os crentes? Vocês que defendem, nossa, este aí é homem de Deus, homem de Deus. Esse hominho de Deus que você segue, ele é covarde, covardão. Ele não tem proceder nenhum para falar contra as injustiças desse mundo e tem medo. Covarde. Deus não habita na vida de covardes. A Bíblia diz que Jesus estava igual assim, ó. Estava desse jeitinho aqui, ó. Aqui, eu tinha um novilho ali de lã. Tinha amanhecido, Gideão no lagar. O anjo disse, Gideão, homem valente. Eu falei, eu valente? Eu valente? Sim, Gideão, tu é valente. Ele olhou no novilho de lã assim, a terra molhada. E a Bíblia disse, mas eu sou menor da casa dos meus pais. Então o anjo disse, Gideão, olha, vai porque os filisteus estão contra Israel. Aí ele falou assim, então eu vou fazer um teste. Se o novilho de lã tiver seco e a terra molhada, eu vou. Depois ele fez outro teste ao contrário. E aí a Bíblia diz que Deus usou Gideão e os 300 valentes. Então, covarde. Pastores, vocês são covardes. Vocês não pregam, vocês não falam o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque tem medo. Ai, tem medo de ameaça. Ai, medo de ameaça. Irmãos, se eu tiver um dia apanhando por ter pregado a justiça, eu vou chorar por isso, porque a maior alegria que tem no homem é ele preso pela justiça, é ele morto pela justiça, porque ele sabe para onde ele vai. Caramba, eu estou sentindo a presença de Deus, meu irmão, que coisa gloriosa, aleluia, oh, da glória a Deus, eu estou sentindo a tua presença, meu Deus, que coisa gloriosa que eu estou sentindo essa manhã, aleluia. Então é esse o intuito da fé, é por isso que eu sou odiado. Vocês não perceberam que eu sou odiado? Ninguém, quando a pessoa olha pra minha cara já fica, os demônios não gostam. Aleluia, glória a Deus. Gideão foi lá e fez o que Deus mandou. Salvou o povo de Israel. Então, vocês, pastores, temos que denunciar as falhas do sistema. Nós vivemos numa sociedade e nós temos que ser luz no meio dela. E é isso, meus irmãos. Essas palavras que o Espírito Santo fala comigo. Que mensagem gloriosa. Viu, meus irmãos? Então eu quero dizer para vocês, preto, ex-presidiário, prostituta, travesti, não sei o que tem, todos esses aí, ó, são jogados fora para os pastores, porque os pastores lá, você que é bandido, você que está me ouvindo, que ainda está no crime, se converta a Jesus, mas olha, não vai na igreja onde tem estelionatário da fé, não. Sabe por quê? Porque nós que veio do crime, a gente sabe que o certo é o certo. Então a gente vai ter que atracar o pastor na salinha e vai falar, pastor, cadê o dízimo do povo? Né? Cadê o dízimo do povo? Cadê Você fala que tanto ama, que a favela está com fome. Cadê? Dá o dízimo, dá a oferta. Então é isso. É uma mensagem de Deus para a vida de vocês, por coração de vocês. Tá bom? Eu vou colocar no canal principal essa mensagem, que eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Para quem não sabe, o canal principal chama-se Igreja Santidade e Arrependimento. Então, tudo que for passar pela nossa vida, se for pela justiça de Deus, vamos passar, meus irmãos. Foi para isso que Deus nos chamou. Nós não podemos se acovardar, não podemos olhar para trás, temos que olhar para frente, temos que pedir todos os dias perdão. Hoje, novamente, olha o sol batendo no meu rosto, olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais, olha gente, olha que coisa mais linda, ó. A sombra e o sol, metade da face. O que significa isso? Significa um novo nascer. Aqui, ó, esse dia está indo embora. Todo choro foi aqui. A alegria vem pela manhã. O sol da justiça, todos os dias o sol nasce para o justo e para o ímpio. O mesmo sol que você está sentindo, eu estou sentindo, o cadeieiro está sentindo, a prostituta está sentindo. Deus não faz acepção de pessoa, meu amigo. Aleluia. Deus não faz. Deus nunca fez. E você faz. Você faz. Então, meus irmãos, eu sei que um vídeo como esse não vai dar 200 mil visualizações. Sabe por quê? Porque muitas vezes é culpa de vocês também que está em casa, que não dá like no vídeo, não compartilha o vídeo, não comenta no vídeo. Vocês também é culpado. Dentro da internet, vocês são culpados. E Deus vai cobrar de vocês, porque vocês tiveram a chance de compartilhar grandes efeitos, a boca de Deus falando, vocês calaram a boca de Deus por causa de um like. Meus irmãos, pega na balança pra você ver se não tem razão isso aí. Se você não dá um like no vídeo, não comenta o vídeo, não compartilha, ou seja, eu estou calando a Deus. Então fica essas palavras, vou estar postando no canal principal se vocês quiserem compartilhar de lá. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Foi essas palavras que o Espírito Santo me tomou nessa manhã. Fique com Deus, a paz a todos.